Sob a expectativa de provocar mudanças significativas na justiça eleitoral, a ministra Carmen Lúcia reassume a presidência do TSE com o desafio de enfrentar a escalada das fake news em ano de eleições municipais. A reboque, a troca de comando da corte altera as correlações de força após a saída de Alexandre de Moraes e a entrada de Cássio Nunes Marques na vice-presidência. Veja neste vídeo quais os maiores desafios e os prognósticos com a mudança na presidência do TSE. Sai um Alexandre de Moraes combativo e centralizador, sobretudo em ações contra o bolsonarismo, e entra uma Carmen Lúcia equilibrada e austera, cuja experiência anterior no mesmo cargo a credencia para, nas palavras de Moraes, assegurar eleições livres, seguras e transparentes. Essa e outras notícias você vê no resumo do dia preparado pela Mídia Ninja com os principais assuntos da política. Delegado, preso por envolvimento no caso Marielle, presta depoimento à Polícia Federal. E agentes da PF estão perto de concluir inquérito contra Michele Bolsonaro. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ajudar a Mídia Ninja a bater 1 milhão de seguidores no YouTube. Vamos às notícias. Nesta segunda-feira, a ministra Carmen Lúcia toma posse da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. A magistrada assume o comando da Corte Eleitoral no lugar do ministro Alexandre de Moraes, em ano de eleições municipais no Brasil. Na mesma cerimônia no plenário da Corte, o ministro Cássio Nunes Marques será empossado como vice-presidente do TSE, o que deixa o tribunal sob configuração distinta ao estilo combativo de Moraes. Em declaração dada nesta segunda-feira, Moraes destacou a sabedoria e a firmeza de Carmen Lúcia e garantiu que a nova presidente da Corte é certeza de eleições livres, seguras e transparente. Esta é a segunda vez que a ministra preside o TSE. Em 2012, Carmen Lúcia se tornou a primeira mulher à frente do cargo. A nova presidente do TSE, Carmen Lúcia, terá como maior desafio enfrentar as fake news eleitorais durante ano de eleições municipais no país. Contudo, sua bagagem pregressa no comando do tribunal em 2012 é vista como positiva no combate às notícias falsas intensificadas pelo uso de inteligência artificial. Para esta nova gestão, a ministra indicou mais 2 mulheres para os cargos de diretora e secretária-geral do TSE, o que irá reforçar a representatividade feminina no judiciário. A ministra também deve marcar uma mudança de estilo na condução da corte, em relação a seu antecessor, Alexandre de Moraes, cuja gestão no tribunal foi alvo de constantes críticas pelo seu caráter centralizador. Agora, com a entrada de Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados ao STF por Bolsonaro, e a saída de Moraes, o plenário da Corte do TSE pode cair para a maioria de juízes conservadores. De um lado, os magistrados Marques, Mendonça, Raul Araújo e Isabel Galotti formam eventual alinhamento contra a ala mais progressista da corte formada por Carmen Lúcia, André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques. Preso por suspeitas no caso Marielle Franco, o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, presta depoimento nesta segunda-feira à Polícia Federal. Acusado de obstruir as investigações sobre o caso, à frente da Delegacia de Homicídios do Rio, o delegado prestará esclarecimentos aos investigadores após autorização do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e sob pedido do próprio Rivaldo Barbosa. Como revelou a jornalista Andréia Sadi, Barbosa enviou um bilhete a Moraes com súplicas para realizar os esclarecimentos. O interrogatório ocorrerá na Penitenciária Federal de Brasília, onde Rivaldo está detido. Segundo Marcelo Ferreira, advogado de defesa do acusado, Barbosa quer esclarecer informações que ele foi lembrando desde 2018, quando ele assumiu a chefia, o que teve repercussão. O delegado deve esclarecer os bastidores sobre sua nomeação para o chefe de polícia. Investigadores da Polícia Federal estão perto de concluir inquérito que mira o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa
Michele Bolsonaro por suspeitas de enriquecimento ilícito e apropriação de patrimônio público. As investigações também apuram suspeitas do casal no comércio ilegal das joias sauditas. Detalhes apurados pela jornalista Juliana Dalpiva revelam que ela dificilmente escapa do indiciamento. Sobre a ex-primeira-dama, recaem indícios de desvio de verba por meio de contratos públicos durante a gestão Bolsonaro com empresas ligadas a Michele. Investigadores da PF abriram esta linha de investigação em agosto do ano passado, quando foram constatadas movimentações atípicas nas contas da mulher do ex-presidente após quebra de sigilo bancário. A Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar, liderada pelo suplente de deputado federal do PL, capitão Davi Lima Souza, tem lucrado milhões através de contratos sem licitação com pelo menos 10 municípios, totalizando 11 milhões de reais para a implementação de escolas cívico-militares. A informação divulgada pelo site Metrópolis vem a público na esteira da lei sancionada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que criou o programa de escolas cívico-militares no estado. Militar reformado, Capitão Davi obteve 3.800 votos nas eleições de 2022 e tem neste modelo de ensino uma de suas principais pautas eleitorais. O vereador Carlos Bolsonaro usou as redes sociais neste domingo para atacar a participação de crianças e adolescentes na parada LGBT e direcionar críticas à participação do ministro Silvio Almeida no evento. Em discurso ao público na Avenida Paulista, Almeida afirmou ter ido à parada com o objetivo de proteger as famílias, além de ter ressaltado o direito de todos a terem uma vida digna e respeitada. Em seu perfil oficial na plataforma X, Carlos também citou ter enviado um projeto de lei no Rio que proíbe a participação de crianças na parada do orgulho gay, sob pena de sanções administrativas. Chamou atenção, no entanto, o vestuário do público em São Paulo. Em iniciativa de caráter simbólico, as pessoas saíram às ruas vestidas com a camisa do Brasil, em uma espécie de retomada do verde e amarelo que foi cooptado pelo bolsonarismo nos últimos anos. Agora fique com a fala do ministro Alexandre de Moraes durante a última sessão que presidiu à frente do TSE, no dia 29 de maio, em ocasião onde fez discurso incisivo contra o que chamou de lavagem cerebral, feita pelas empresas donas das redes sociais, por meio de mentiras que ameaçam a integridade do processo eleitoral no Brasil. Dizer da importância de continuarmos, não só no Tribunal Superior Eleitoral, mas no Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário, no Poder Legislativo e no Poder Executivo, continuarmos a defender que o eleitor, que a eleitora, que ambos possam votar com liberdade, com consciência e liberdade. E votar com consciência e liberdade exige cada vez mais o combate à instrumentalização das redes sociais. Não é possível admitirmos que haja a continuidade do número massivo, a desinformação, as notícias fraudulentas, as deepfakes, as notícias fraudulentas agora anabolizadas pela inteligência artificial. Não é mais possível que toda a sociedade e todos os poderes constituídos aceitem essa continuidade sem uma regulamentação mínima, mas uma regulamentação que garanta o que eu sempre digo e sempre repito, o que não é possível na vida real não pode ser possível no mundo virtual. O que é proibido na vida real deve ser proibido no mundo virtual. Não é possível que continuemos, e esse Tribunal Superior Eleitoral dá o exemplo da necessidade de rompimento dessa cultura de impunidade às redes sociais, seja com as decisões e regulamentações das eleições de 2022, seja agora recentemente com a aprovação de relatoria da ministra Carmen Lúcia das novas resoluções para as eleições de 2024. Responsabilização, a liberdade que a Constituição garante a todos,
A liberdade, numa sociedade democrática, a liberdade deve ser utilizada com responsabilidade. Todos têm liberdade para fazer o que bem entenderem. E todos devem ter coragem para aguentar as responsabilidades dos seus atos. Não é possível que, num mundo complexo como o nosso, o único sistema que não tem a regulamentação seja o sistema das redes virtuais, das redes sociais, o mundo virtual. Nós aqui no Tribunal Superior Eleitoral avançamos nas eleições, avançamos na jurisprudência, avançamos nas resoluções, para demonstrar que essa verdadeira lavagem cerebral, que é feita por meio de algoritmos não transparentes, e eu diria em alguns casos, algoritmos viciados para determinadas bolhas, que isso será e continuará sendo combatido aqui na Justiça Eleitoral. E que a Justiça Eleitoral, seja a ministra Carmen, ministro André, ministro Floriano, doutor Paulo, que seja um exemplo do que há de mais moderno no combate à desinformação.